Entendendo a Bíblia em boa companhia e o fim das trevas. Muitos perguntam por que Deus permitiu o mal, as trevas. Mais importante do que isso é entendermos que as trevas terão fim. Deus colocará um fim no mundo de trevas. O livre-arbítrio dado a nós e a Satanás é do caminho que foi a opção para as trevas, assim como o povo de Judá preferiu seguir os caminhos dos assírios que mostravam poder para o seu exército, do que atender o profeta Isaías que lhes dizia: peçam um sinal a Deus, qualquer que seja, no alto ou embaixo, qualquer coisa embaixo da terra ou no alto nos céus, e Deus mostrará que está com vocês. Frequentemente as pessoas preferem o oculto, o ocultismo, buscam no mundo dos mortos aquilo que Deus dá aos vivos. Nós temos um verso fabuloso em 1 João. João, que viveu com Jesus e recebeu inspiração do Espírito Santo para dizer o seguinte: 1 João capítulo 1, versos seguintes. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e pairava o Espírito de Deus por sobre as trevas, diz o Gênesis. Mas disse logo: haja luz, e houve luz. E João continua depois a dizer lá no capítulo 1, versos 8 e seguintes. Ele próprio não era a luz, dizendo João Batista, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem é a luz que ilumina todos os homens, senão o Verbo que estava com Deus, que era Deus, e que disse: haja luz, e o mundo de trevas foi feito em mundo de luz. Ele próprio, então, estava chegando ao mundo da verdadeira luz. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Portanto, diz o verso 12, contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne entre nós. Vimos a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a luz, não podemos mais viver em trevas. O tema da lição da Escola Sabatina de hoje, Isaías, consolo para o povo de Deus, é o fim da escuridão para a Galileia. Eu ouso dizer que essa profecia não é apenas para o povo da Galileia. Ela prefigurava também Jesus, disso não temos dúvida, mas prefigura também os dias que estamos vivendo, quando Jesus está voltando com glória e majestade para iluminar novamente um mundo que está em trevas, novamente buscando no oculto, no espiritismo, nos caminhos que não são da luz, uma luz para um mundo que está em trevas. A luz que está vindo é Jesus. A profecia assim nos garante. Isaías capítulo 8, versos 21 e 22, relatam, como dissemos nos programas anteriores, a situação catastrófica que vivia Israel. E já haviam se prostrado diante dos ídolos e buscando no oculto as revelações, encontraram apenas trevas e devastação, a miséria, a submissão. Buscaram aliança com o mal, com a Assíria, para vencer Israel. E agora viam-se totalmente destruídos, vassalos, estavam escravizados pelos falsos amigos com quem haviam se aliado. A situação, o ocultismo e não para Deus, o Deus verdadeiro, foi onde levou no mundo do obscuro a escuridão, de volta ao mundo das trevas. Angústia, escuridão e sombras e ansiedade eram e são os frutos daqueles que ouvidam os conselhos do Senhor, que se afastam da verdadeira luz.
lançados em densas trevas, porque Deus vira o rosto para não ver o sofrimento do seu povo, mas o povo segue obstinadamente às escuras e ao escuro. É o capítulo 8, verso 22. Por outro lado, estavam aflitos, os aflitos buscando uma solução. A esses Jesus estava dando a solução, mas é a eles que vinha a solução. O mas do capítulo 9, verso 1, depois de referir todo o mal que afligiu o povo, veio o mas, a solução para aquele problema. Ao se referindo lançados nas trevas, a grande luz veio em Isaías capítulo 9, verso 2. A nação seria multiplicada e se alegraria porque Deus quebraria o cetro do opressor. Sim, a Assíria não mais tiranizaria ali a Galileia. A Galileia foi o primeiro lugar que a Assíria invadiu e também foi de onde veio a libertação, pois Jesus, assim que encarnou no seu ministério, ele foi à Galileia. Ali ele buscou os seus seguidores, os discípulos, e iniciou o seu ministério com uma veemente pregação. Temei a Deus e dá-lhe glória. Arrependam-se, foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependam-se, porque é vinda a hora do juízo. Jesus veio e veio trazer luz, espantar as trevas. Não pensem que vim trazer paz, porque a paz não é possível quando a luz espanca as trevas. A luz invade as trevas, expulsa as trevas. Satanás não tem mais lugar nesse mundo. Então, por acaso, Jesus iniciou o ministério na Galileia? Não, não foi por acaso. Foi uma profecia feita por Deus, revelada por Deus, a Isaías 730 anos antes de Cristo. Essa profecia teve data para acontecimento e aconteceu com Jesus indo no seu ministério justamente 730 anos depois. Mas ali já se cumpria primeiramente a profecia, porque estava sendo liberto aquele povo. O povo de Nazaré foi o primeiro a experimentar a revolução, a libertação. Ao compararmos Isaías capítulo 8, versos 21 e 22, que diz: aflitos, famintos vagarão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados, e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Isso aqui está dizendo mais ou menos o que está em Daniel, em Apocalipse, que as pessoas serão enganadas pelos falsos líderes, os líderes religiosos, e quando perceberem o engano, a profundeza das trevas onde estão, porque as três rãs dos quais falamos em Apocalipse nos programas anteriores são as três doutrinas de Satanás para os últimos dias. Entre elas está o ocultismo, e isso está presente na nossa vida em todos os lugares, no nome dos dias, dos meses, da semana, dos meses, dos anos, na adoração dos ídolos, nos santos que são idolatrados pelos cristianismos, o falso cristianismo de hoje. A besta tem proclamado heresias e se juntado nessas três rãs. E então, esse oculto que ainda hoje está aqui tem que ser também espancado pelo príncipe da luz, que é Jesus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. As pessoas que rejeitam a luz vão ser atiradas nas mais densas trevas, porque rejeitam, e quando rejeitam a luz, caminham em direção contrária. São fotofóbicos, eles não são atraídos pela luz. Nós somos feitos seres autótrofos, nós queremos seguir na direção da luz, mas quando nos desviamos do caminho de Deus, fugimos. E diz a palavra de Deus que os ímpios pedirão nas cavernas que as montanhas caiam sobre si, porque não suportarão ver a luz do nosso Deus, o Altíssimo. Isaías capítulo 9, verso 1 a 7, depois de descrever essa situação de aflição, diz: contudo, porém, todavia, entretanto, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon, Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, do mar junto ao Jordão. Então nós seremos honrados agora, porque vem uma nova situação. Essa nova situação não nos permite mais ficar olhando para as trevas. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria, a alegria dos salvos ao ver a luz de Jesus. Eles alegraram-se diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor
como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada no combate e toda veste revolvida de sangue serão queimadas no fogo, na lenha, no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. É o Senhor dos Exércitos, é Jesus que tem a vitória sobre o mal. A história deste mundo começa no Gênesis. Lá em Gênesis temos no capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. De quem é a terra? É de quem a fez, é de Deus. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diante das trevas, nós precisamos fazer como Jesus, que se pôs em oração. Oremos. Senhor Deus, agradecemos pela luz que nos dás, que não nos desviemos dela, que multiplique em nós a sua luz, abençoando os que estão participando, dando-lhes a sua luz e fazendo deles reflexos do teu amor para este mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe na sina da tua vida, junto de Deus. E disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Você está na luz ou está separado nas trevas? Deus criou o mundo é dele e a luz, e então nós temos a luz dos homens. E no verso 4, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Boa para ele e boa para nós. Mas alguns acham que a luz pode ser tenebrosa. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então Deus lhe deu as plantas e os frutos para comer, e multiplicou as bênçãos, porque fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, nós também éramos seres de luz. Estávamos revestidos da glória de Deus e não víamos a nossa nudez. Não tinha pecado, apenas o reflexo da glória de Deus. Lembre-se que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Quando desceu, o povo não suportou a luz que refletia do seu rosto. Põe um véu no teu rosto, porque a presença de Deus faz de você uma luz para o mundo. É impossível viver com Deus, estar com Deus e não refletir a luz, porque Ele é a fonte da luz. Gênesis capítulo 4, verso 12. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Quem foi esse? Esse que foi amaldiçoado foi Caim, matou Abel, e o sangue de Abel reclamava da terra a justiça de Deus. O pecado exige justiça, e o salário do pecado é a morte. E Caim logo clamou, qualquer um que me ver vai me matar. É a conversa dele com Deus. Está no capítulo 4, versos 13 e seguintes. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Olho por olho, dente por dente, mas Deus tem uma outra justiça. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. O Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo ou matasse. Nós temos um sinal de Deus, é Jesus Cristo, com suas marcas nas mãos, nas testas, nos pés, a lança que lhe penetrou, são cicatrizes do amor que nos garantem a vida. Ele morreu em nosso lugar. E lá no verso 16, nós vamos ler ainda. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ele foi expulso do paraíso, não suportou viver na presença de Deus. Afastou-se de Deus e foi viver uma vida. Seus filhos são os filhos que acabaram construindo ali a Torre de Babel. Seus filhos são aqueles que morreram no dilúvio, mas que continuam entre nós, os filhos das trevas, que
tidos como espertos pelo mundo, mas que rejeitam a verdadeira sabedoria. E no verso 20, Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Portanto, os filhos de Caim foram morar em tendas e rebanhos errantes por este mundo. O salário do pecado é a morte, e as pessoas errantes vivem nessa escuridão. Depois nós vamos ver lá em Jó a situação no capítulo 1, versos 6 e 7. Jó capítulo 1, versos 6 e 7 tem uma conversa intrigante. Certo dia os anjos vieram a apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Ora, Satanás já não estava mais no céu, ele havia sido expulso de lá. Mas veio entre eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? O que você está fazendo aqui? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então Satanás se acampou na terra. Aqui ele estendeu o seu domínio. E aqui ele pretendia agora roubar do dono da terra a terra. A intenção dele é, quando perverteu o homem, quando trouxe trevas ao mundo dos homens, tirou o domínio que Deus tinha dado ao homem. Dominará sobre a terra. Na verdade, agora quem domina, quer dominar sobre a terra, não domina, quer dominar, é Satanás. Veja a audácia e petulância dele na sequência da história. Salmos capítulo 24, verso 1, diz de quem é a terra. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Nós somos de Deus, está escrito aqui, e o mundo é de Deus. Mas Satanás estava dizendo que vinha de perambular sobre a terra. E aqui nós lembramos que Isaías estava falando dessa profecia, lá no capítulo 9, Isaías capítulo 9, versos 1 a 7, ele vai referir do combate vitorioso de Jesus sobre o mal. E diz no verso 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. É a vitória de Jesus por sobre o mal. Mas em Mateus, nós temos um combate entre o bem e o mal direto, enfrentado por Jesus. Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Depois o diabo levou a um monte, era Jesus sendo tentado 40 dias e 40 noites ali no deserto, sem comer e sendo tentado pelo diabo. Ele levou um monte muito alto e mostrou todos os reis do mundo e o seu esplendor. Lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus lhe diz: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram servir ao nosso Senhor Jesus. Nós estamos vendo Satanás de novo dizendo lá, como disse no paraíso para Eva: sereis semelhante a Deus. Nós fomos feitos semelhantes a Deus. E agora ele dizendo: tudo isso te darei, mas a terra é do Senhor. Ele queria dar para Jesus o que já era de Jesus. É sempre um engano de Satanás. E por isso no verso 14 a 17 do capítulo 5 nós lemos, de Mateus 5, 14 a 17. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Vocês são a luz do mundo. Mas não foi João que disse que Jesus é a luz do mundo? No princípio era o verbo estava com Deus e ele era a luz do mundo? E agora Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo, porque nós convivemos com Jesus, refletimos a luz do Pai. Não há como viver nas trevas se nós conhecemos a luz. Lucas 4, versos 5 a 8. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Foram dados quando Adão se prostrou a ele. E posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. É assim a vida do cristão. Vai-te, Satanás, adore ao Senhor e somente a ele preste culto. 1 Coríntios 10, 26. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você existe na terra.
Você é do Senhor. Ele te comprou com seu sangue e agora oferece para ti que você seja a luz do mundo. Não vire as costas para a luz. Fotofóbico, jamais. Siga no caminho de Jesus. As pegadas de Jesus nos levam diretamente para o sol da justiça. Deus é o nosso guia e fortaleza, diz a palavra de Deus. E Jesus é o sol da justiça. Não há como errar o caminho se andamos na luz. Não tropeçamos se andamos na luz, porque a sua palavra é luz para o nosso caminho. Que Deus te guarde e te guie em todos os caminhos. E não se esqueça, daqui a pouquinho teremos ainda Crede em seus profetas. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai diariamente ao ar às 9 horas. Um pouquinho antes, 5 minutos, vem Entende daqui a pouquinho. Crede em seus profetas. Aguardo você, que Deus te abençoe bastante.